que é o livro que de maneira magistral desenvolve super bem a análise dela, né? Mas eu queria começar ouvindo vocês. Um minutinho. Você quer? A gente vai começar o bate-papo. Já começou. Vamos fazer bem informal, perguntando, conversando. O Daniel tem bastante experiência. Eu não vou falar todo o currículo dele aqui, que senão não vamos ficar até amanhã. E durante a conversa ele vai falando tudo que ele já fez. Mas vamos perguntando, aproveitar a experiência dele com relação à mobilidade urbana e bicicleta. E a gente faz um bate-papo bem... Não vamos deixar só ele falando não, vamos conversar. Beleza? E no final, quem quiser, tem as inscrições para o passeio do Pedal Belém, dias 25, quarta-feira à noite, e dia 29, durante o dia. Quem tiver interesse, faz a inscrição no final. Beleza? Eu queria saber, Vinícius, fora o Magrão que eu conheço, assim, é um grupo que se reúne sempre, mensalmente? Não, aqui tem pessoas que eu também não conheço, é professor universitário, né? Tem pessoas aqui que já fizeram passeio com a gente, já fizeram atividade. Outras pessoas também não conheço. Todo Tô vendo mundo a da primeira ZL, vez aqui. Você é da ZL? Não, Zona Norte, eu. Santana. Eu tava lá de novo, no Carandiru. Uns 4 km e meio ainda mais pra cima. Que legal. Não, eu queria um pouco ouvir vocês e a gente vai balizando o Vinícius, só para me apresentar, não por formalidade, mas para que vocês saibam exatamente o que eu estou fazendo aqui. Que nós fundamos em 2009, ela foi fundada a partir do movimento que já existia na cidade de São Paulo desde 2002, que é a massa crítica, a bicicletada, que vem na sua história dos movimentos anti-globalização, anticapitalismo, contra a ALCA, e esse movimento que cresceu a partir dos anos 2000, ele teve um ápice em 2008 em São Paulo. A gente chegou a ter 300, 400, 500 pessoas participando toda a última sexta-feira do mês como uma ação política. A bicicletada, ela não é um passeio, ela é o que a gente chama de coincidência organizada. Ela é um grupo, né, de características anarquistas, autonomistas, com uma ação política clara, seja de enfrentamento, seja de diálogo, de mostrar a realidade desigual das nossas cidades, seja ela vinculada ao poder econômico, seja ela na questão de equidade de espaços e tal. Então, a partir de 2008, a bicicletada teve um ápice. Em 2009, a gente, no coletivo, entendeu que era momento de institucionalizar o diálogo. Pouco porque o grupo já tinha uma massa crítica pensante acumulada muito forte, e também porque havia, no entendimento com a prefeitura, uma necessidade de um diálogo mais firme como organização, né, como entidade. Foi aí que nós fundamos a Associação dos Ciclistas de São Paulo e iniciamos nosso trabalho. A minha história pessoal com a bicicleta, ela pode sentar aí, eu tenho uns puffs também, se quiser confortável. A minha história pessoal com a bicicleta, ela se deu como uma retomada mais forte a partir de 2006 em São Paulo. Tem um amigo nosso do Rio de Janeiro, Zé Lobo, que é diretor da Transporte Ativo, uma ONG importante. Ele fez um acordo com um comerciante de bicicletas dobráveis que estava querendo introduzir as bicicletas dobráveis no Brasil de maneira mais forte, porque as primeiras eram as berlinetas do final da década de 70, Monareta, mas o novo modelo de bicicleta dobrável que hoje está no mercado, e ele chamou algumas pessoas-chave para conseguir vender a preço de custo, e eu entrei nessa, eu falei, pô, eu quero comprar uma dessas aí. E comprei uma bicicleta dobrável em 2006. E foi naquele momento que me despertou absurdamente uma sensação de infância, né, que a bicicleta nos remete muito forte. E eu, comecei a conjugar a bicicleta com o transporte público, com o carro. E depois, ali, a partir de 2007, eu descobri que eu podia fazer todos os meus deslocamentos de bicicleta. Todos. Para o trabalho, que estava a 7 km da minha casa,
minhas relações de lazer, de sociais, o supermercado, enfim, tudo aquilo que eu fazia inicialmente de transporte público, às vezes de carro, eu ainda tinha um carro naquela época, eu entendi que dava para fazer de bicicleta. E aí foi meu processo de libertação, né? E aí muito forte. Acho que todo mundo que hoje usa a bicicleta como meio de transporte teve um ponto, né, de libertação, assim, de entender e falar, poxa, a bicicleta ela pode muito bem estar casada com minha vida atual, né? Tanto que a gente fez uma pesquisa de perfil de ciclistas no ano passado, com 1.800 questionários aplicados na cidade toda. E a gente chegou a conclusões incríveis que a gente não tinha dados sobre perfil e caracterização dos ciclistas de São Paulo. E a gente descobre, por exemplo, que quase 70% de quem usa bicicleta em São Paulo pedala mais de 5 km, a partir de 5 km. Mostrando, na verdade, quebrando com algumas coisas, talvez cânones tradicionais da engenharia e da mobilidade, que diziam que a bicicleta ela só seria funcional para distâncias curtas. Todo mundo já ouviu falar isso. Não, bicicleta dá, mas dá para ir para a padaria na esquina, não dá para ir para o meu trabalho. Não é verdade. Então, engraçado essa coisa da pesquisa e da produção de dados é que a gente também vai desmontando argumentos, e muitos desses argumentos construídos, né, por praticamente um século de lobby da indústria automobilística, que esse filme muito bem demonstra. Tem vários documentários muito incríveis sobre a indústria petroleira, e todo o lobby por trás dela, que vale a pena e que complementa muito bem esse filme. Então, um documentário, inclusive, que está no Netflix, disponível dentro de uma série, eu vou lembrar daqui a pouco, eu aviso vocês, que mostra o lobby por trás do ferro que era usado como aditivo para a gasolina. E por muito tempo... o chumbo, desculpa. E por muito tempo o chumbo era usado como aditivo porque a indústria associada com alguns médicos específicos diziam que aquilo não fazia mal à saúde. Porque o chumbo ele faz parte do ambiente. Mas é óbvio que ele faz parte do ambiente, né, digamos que um ambiente absolutamente puro, num limite absolutamente aceitável. Óbvio que com a queima do combustível fóssil esse limite vai para a casa do chapéu. E a indústria, por anos, isso só foi quebrado na década de 50. Tanto que muita gente ainda lembra aqui no Brasil, não sei se vocês se recordam, ainda no começo dos anos 80, fim dos anos 70, postos de gasolina dizendo, aqui não se vende combustível com chumbo. Quer dizer, ainda há resquícios de um lobby que durou até a década de 50 da indústria do petróleo com a indústria automobilística, para mostrar como essas construções elas não são de uma teoria da conspiração que não tem relação nenhuma, elas são reais, elas são do dia a dia. O lobby é uma atividade profissional nos Estados Unidos e na Europa, assim como é no Brasil. No Brasil é mal visto, né, porque só existe lobby ruim, o lobby do bem ele praticamente não tem voz, especialmente no Congresso Nacional. Então, o que esse filme mostra é uma realidade que ainda é muito presente, e no Brasil especialmente, porque a gente ainda vive a ascensão desse modelo carrocêntrico, né? A gente ainda vive essa ascensão. As prospecções da Anfávia para os próximos anos, elas são absolutamente otimistas, mesmo com a crise econômica, né? Mesmo com a crise econômica. São Paulo, só para dar um exemplo, a região metropolitana de São Paulo tem em torno de 213 automóveis para cada 1.000 habitantes, pela última pesquisa Origem e Destino. 213 para cada 1.000 habitantes. Capitais europeias consolidadas, como Lisboa, por exemplo, tem em torno de 500 carros para cada 1.000 habitantes. É mais do que o dobro da região metropolitana de São Paulo. E aí você vê, porra, você vai para Lisboa e sai aqui nas ruas de São Paulo e fala, não é possível. É possível, porque a questão, muitas vezes, da propriedade, da posse do automóvel, não tem necessariamente a ver com o uso e ocupação desse veículo. Portanto, em São Paulo, há uma relação muito direta de dependência com o uso do carro, né? Então, para pequenas distâncias, para curtas distâncias, é uma parcela pequena, é praticamente 1/3 das viagens que são feitas em São Paulo são feitas de carro. E você vê o espaço que ocupa, a poluição que isso gera, os estresses que estão embutidos nessa relação. Então, muitas vezes a gente fala, poxa,
São Paulo e Brasil estão no limite desse modelo. Infelizmente não. A gente ainda vai ver nos próximos anos, talvez décadas, esse modelo crescer. Então, a venda de automóveis vai continuar crescendo, vai poluir mais, vai estragar mais, até que em algum momento a gente vai ter esse clique que o Gil Peñalosa muito bem pontuou. Quer dizer, não existe uma cidade no mundo que tenha solucionado o seu problema de mobilidade a partir desse modelo individual motorizado. Não existe. Se alguém disser aqui, Los Angeles é o exemplo crônico. O Fred escolheu, acho que, Los Angeles de maneira muito acertada, porque eu não sei se acho que no começo do filme mostra como a indústria automobilística compra os últimos bondes que existiam em Los Angeles, introduz o ônibus como uma estratégia para depois criar as rodovias, para daí ter o domínio pleno do transporte individual motorizado. Então, Los Angeles é um case incrível de como você, alinhado nesse modelo de construir uma relação através de um único meio de transporte, de um modelo único, você chega a uma falência, a um fracasso, não tem como. Então, os novos conceitos de mobilidade urbana trabalham com uma visão muito mais diversa, com muito mais diversidade de uso. Não é remover 100% dos carros, ele tem sua utilidade, mas qual é o tamanho dessa utilidade? Quanto nós vamos destinar do solo, do território, né, da vida da cidade para esse único meio de transporte? Tem uma amiga nossa de Santiago, do Chile, que vem dar uma palestra no Bicicultura daqui 2 semanas, é a Leike Sagares, que é uma figura incrível da academia. Ela é canadense, mas ela mora no Chile há mais de 30 anos. E ela fez um estudo em Santiago mostrando qual é o tamanho do uso do carro necessário e que aí a cidade deveria se organizar para dar esse tamanho, quer dizer, quanto que ele representa e quanto a gente quer dar para ele por conta dessa representação necessária, funcional que de fato tem. E chegou-se à conclusão de que só tem hoje função 10% do que tem hoje de viagens de carro. Então, quer dizer, a conclusão é que a gente tem que reduzir praticamente 90% do uso que se tem, que é absolutamente, não que seja banal, mas que está numa relação de dependência. Então, quer dizer, você tem oferta de transporte público, você tem possibilidade de bicicleta a pé, você tem uma série de conjunturas possíveis para você não usar o carro. Então ela também defende e ela vai apresentar essa tese um pouco aqui em São Paulo, de que a cidade, lá em Santiago, mas São Paulo poderia fazer o mesmo estudo, tem dados para isso, dizer qual é o tamanho, quanto a gente quer dar da nossa cidade para os carros. Não é zero, óbvio, senão a gente também cria uma animosidade à toa. Não é remover absolutamente todo o uso do carro. Mas ouso dizer que pelo menos 30% a 40% do que nós temos hoje a gente poderia tirar de uso de carro, tranquilamente. Esse é o mesmo índice que aponta, por exemplo, a ANTP, a Associação Nacional de Transportes Públicos. O Eduardo Vasconcelos, que é um importante, enfim, uma figura que estuda muito transportes públicos, coloca isso, que hoje é possível remover 30% do uso, imediatamente, do uso de carro da cidade de São Paulo, o que já representaria um ganho de qualidade de vida enorme. E aí a gente, esse filme, ele corrobora com isso tudo, com essa construção, melhor, essa desconstrução. Eu acho que há uma questão de narrativa do filme, ele é muito baseado no sem carro, não carro, enfrentamento ao carro, ele fala menos das potencialidades dos outros meios de transporte, especialmente a bicicleta, mas é importante. Claro que um pouco para a gente é pregar para pregados já. Fica um pouco... É bom reforçar dados, mas é óbvio que conceitualmente a gente já está alinhado com o que está dizendo aí. A gente se irrita muito mais, a gente fica muito mais motivado, a fazer o nosso enfrentamento diário no trânsito, mas ao mesmo tempo ele talvez pudesse explorar para não pregados aí, quer dizer, eventualmente para quem não está impactado, falta um pouco o outro lado, quer dizer, como é que nós usar o carro, como é que a bicicleta pode ser incrível, como é que caminhar pode ser incrível, como é que essas relações de vizinhança podem se dar, podem ser estimuladas. Tem um relance disso quando fala de Los Angeles, do fechamento daquela, eu acho
caso muito incrível, né, de como eles acham que a cidade ia parar e acontece que as pessoas se voltam para os seus bairros, para as suas relações, caminham, pedalam. É incrível isso. Acho que podia explorar um pouco mais nesse aspecto, acho que é um aspecto de agenda positiva e não de enfrentamento, que às vezes causa resistência e não permite que as pessoas se abram para entender. Estou falando demais, né? Vou ficar depois 2 horas falando. Vamos abrir um pouco aí, porque senão fica um monólogo e não é essa ideia. Eu tenho 2 perguntas, 2 curiosidades. Uma é para saber se esse filme está disponível em algum lugar, porque eu procurei um pouco atrás, não encontrei. Se está disponível não como no YouTube. De comprar. Talvez comprar. Netflix Você comprar, comprou a né? exibição do filme. Quem comprou esse? Acho que o Bruno Lima falou que Tem algum lugar que barato. vende. 99 centavos, acho. Mas encontra pelo onde? Tem alguma dica? Eu passo pra você É o qual é o site. nome da empresa. Assim, o filme ele tá ainda, ele talvez esteja no processo final de distribuição, porque assim, ele já está 2 anos circulando bem aí. Eu acho que em algum momento vai abrir. Não precisa nem abrir, é encontrá-lo. Na verdade, eu tive dificuldade. Hoje não. Hoje tem que comprar Encontrá-lo mesmo, ou assistir. Mas eu digo mesmo encontrá-lo para comprar. Procurando, eu não consegui Ah, acessar com a DVD? informação. Não, só pela internet. Bom, e a segunda questionamento que eu achei interessante, que a narrativa é feita por uma mulher, eu não gravei, o nome acho que é Evelyn, né? Aline. E a gente sabe que o uso da bicicleta, pelo menos para ilustrar, eu sou da área acadêmica, né? Então, dados aí mais acadêmicos, vamos dizer assim, mas é predominantemente masculina. Então, eu queria saber um pouquinho da tua experiência, se tem alguns movimentos do ponto de vista de diminuir essa desigualdade ou aumentar a equidade para o uso da bicicleta entre homens e mulheres. Enfim, se tem experiências concretas desse tipo de... Essa é uma pergunta ótima. Eu posso falar de dados, não posso falar... Pode falar de posso experiências empiricamente, práticas. Sou homem, enfim, não, mas a Melina, por exemplo, que está aqui, ela é parte de um grupo de trabalho que a Ciclocidade tem de gênero, que hoje já tem mais de 60 mulheres envolvidas só nesse grupo de trabalho. Tem crescido muito como discussão. Ainda falta ecoar no uso, de fato. A gente, infelizmente, ainda vê uma disparidade muito grande. Pelas contagens de ciclistas que a gente faz na cidade, a gente tem hoje uma média de 7% de viagens que são feitas por mulheres. 7%. Isso altera, por exemplo, nos eixos onde você tem um maior uso de classe média alta, condições de segurança, de iluminação, de tipologia da via e uma série de outros fatores que também talvez induzam a um uso maior, que é, por exemplo, Faria Lima, eixo Paulista, que você supera 20%, em alguns momentos até 30% de uso de viagens por mulheres. Né? Mas ainda há diagnósticos diversos sobre isso e que precisa ser mais aprofundado. Inclusive, a pesquisa de perfil dos ciclistas que nós fizemos ano passado, ela tinha um pouco essa função também, de entender no recorte de gênero quais são, por exemplo, as caracterizações e os perfis de uso. E tem uma coisa que a pesquisa mostrou que é incrível, que também desmonta alguns desses, talvez, paradigmas aí, que é o perfil de uso entre homens e mulheres é absolutamente idêntico. De distância de viagens, tempo de viagens, usos, de intermodalidade, ou seja, não há uma diferença. Né? Você diz que mulheres não pedalam longa distância. Mentira. Mulheres não fazem trechos longos por muito tempo. Mentira. Então, uma série de coisas que dados vão quebrando também. Mas, não sei se você quer complementar essa questão de gênero. Mas a gente, esse ano, vai lançar para o mês da mobilidade uma pesquisa específica sobre gênero. Fizeram um teste já, né, de aplicação do formulário. O formulário está pronto e vai ser aplicado logo nos próximos semanas, meses aí, para a gente soltar o resultado em setembro, no mês da mobilidade. Então, a ideia é explorar justamente fatores objetivos e subjetivos, até o limite do que a gente consegue com pesquisas assim de campo, sobre o uso da bicicleta por mulheres. Aí o foco é mulheres que hoje já pedalam. Não são mulheres que não pedalam, por que não pedalam. A pesquisa é os fatores que fazem com que elas... Porque elas foram para a bicicleta, porque elas continuam pedalando,
né, quais as características aí, né, dificuldades do dia a dia e tudo mais. Né? Outra questão da pesquisa, do recorte também, de problemas no dia a dia, de desrespeito, de falta de infraestrutura, entre homens e mulheres a resposta é a mesma também. O que mostra também que essa questão da falta de infraestrutura, do desrespeito dos motoristas, que é o principal tópico de problemas do dia a dia, é desrespeito, vale tanto para homens quanto para mulheres. É claro que talvez o nível de desrespeito mude, características. Aí precisa estudar mais. Como tá frio, é legal que é muito próximo. Muda assim, 1 ou 2% às vezes do que representa na pesquisa que faz parte. Posso complementar? O ano passado a gente trouxe 2 mulheres, né, na Semana Móvel. A gente trouxe a Tereza Pili e a Silvia, da Silvia e Nina. E são 2 mulheres que pedalam. A Tereza, ela tem um grupo, foi o primeiro grupo feminino de pedal. Está completando 30 anos. Isso. Que é o Saia. Que é o Saia na noite. E uma coisa que ela fala muito é que hoje a tendência é os próximos anos crescer muito. Porque ela, conversando com quem frequenta o grupo dela, que a mulherada tinha um pouco de medo e receio de pedalar, né? Um pouco vindo da cultura, os meninos sempre um pouco mais soltos do que as meninas, né? Na infância. E elas, a própria mulher não tinha assim, capacidade de assimilação ou de entender que ela consegue pedalar tanto quanto o homem, que ela tem essa força e essa energia. E ela falou que a tendência é crescer muito. Os pedais dela vai mais de 50, 60, 70 mulheres pedalando à noite. E pessoas que agora já vão trabalhar sozinhos, já pedalam. Saia na Noite o nome do grupo? Isso. Saia na Noite. Hoje, esse é um você grupo, falou da Aline. 3, 4. A Aline, ela é uma das protagonistas aí do filme. Foi super acertado na parte do Frederic chamá-la. A Aline é fundadora da Ciclocidade, da mesma associação nossa. Foi diretora de cultura por um ano passado, da associação. Vai ter um filho agora, tá super, até por isso ela não pôde vir, ela até gostaria, falou no Facebook e tal. Mas hoje há um movimento incrível de reconhecimento. Isso que o Vinícius falou, talvez muito mais do que a sociedade, né, sempre impôs aos meninos jogar bola, corre de bicicleta, isso eles podem, se uma menina faz isso. Então tem muita coisa para desconstruir. A gente está vivendo isso. Né? Não estou aqui no papel de trazer isso. Não me sinto legitimado para falar sobre isso. Agora, ao mesmo tempo, há que se reconhecer. A gente acabou de conseguir um movimento dentro do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, por exemplo, de paridade de gênero, que é um decreto da prefeitura, de todos os conselhos têm que ter, mas houve um movimento do governo de tentar duplicar as cadeiras para acomodar as mulheres. E todo mundo se revoltou contra isso, dizendo, não é para acomodar, não é para duplicar. É para romper com lógicas de poder, onde os homens sempre dominaram. Né? E não era dado, nunca foi dado às mulheres essa possibilidade de elas conquistarem espaço, e é preciso forçar isso. E aí a gente conseguiu fazer com que isso acontecesse. Isso tem sido um movimento forte. A Câmara Temática de Bicicletas, por exemplo, que nós criamos, a primeira Câmara do Conselho, nós somos os primeiros a espontaneamente dizer, olha, parte dos homens que não estão participando e tal, vão sair para dar lugar a lideranças de mulheres regionais, que o Conselho ele é por região, e indicados de associações também. Então nós tomamos a iniciativa um pouco para mostrar para o Conselho que era possível fazer. Não é, ganhamos umas vagas a mais, vamos pôr mulheres. Não é isso. Então, tem muita coisa mudando institucionalmente, nas associações. A gente agora vai passar por um processo de eleições na Ciclocidade. A gente buscou na chapa que a gente vai apresentar também reconhecer, né, então institucionalmente muito forte. Como eu disse, acho que isso tem que
a gente tem que, na verdade, além disso, né, dessa batalha mais política, levar isso para a rua, para fazer com que mais mulheres usem, pedalem, entender por que ainda há 7%, apenas 7%, a periferia já 12%. É só A pra... contagem de ciclistas de Heliópolis, a gente faz 2%. Né? E na de Souza, né, o Magrão, dá 2 ou 3% ali na Zona Norte de mulheres, de viagem de mulheres. É bom reforçar que isso é um problema também global, né? Não é um problema Brasil ou São Paulo. O uso de bicicleta por mulheres é menor em boa parte Mas em países nórdicos os dados são bem diferentes. Assim, Estou dizendo que lá é melhor, lá é rico, nada disso. Só um comparativo da FIA. O que mais? A Zona Norte nós temos um programa de topografia, né? Estava falando aqui. É que você falou periferia, e aí eu meio que vim aqui, tipo, não sabia, mas foi maravilhoso, tipo, eu adorei, foi incrível. Eu moro no Jardim Helena, e é tipo um dos lugares que mais, acho que é o lugar onde tem mais ciclistas da cidade de São Paulo, na periferia na periferia. No Jardim Helena, especialmente. 12% das viagens pela metodologia da origem e destino, 12% das viagens lá são feitas em bicicleta. É incrível. E a gente tava conversando assim, com uma amiga, porque lá as coisas é plano, né? E aí eu acho que é por isso que a gente tava assim, nossa, por que aqui tem tanta bicicleta e tal? É pra lá na nossa periferia a gente fala que tipo, a gente tem uma é privilegiado porque lá é tudo plano. Então, isso aumenta o nível de ciclista lá. Olha, é plano. As vias são super calmas, acalmadas, trânsito local. Tem uma boa integração com o transporte público. Tem uma boa integração com Guarulhos. Tem uma transporte de alta capacidade. As duas estações, Itaim e Jardim Helena. Jardim Helena é Vila Mara, né? Jardim Helena, tem Vila outra. Mara. A Romano. Tem Itaim, Jardim Helena, Romano. E a São Miguel agora tem também bicicletário agora. Também, né? Agora, é recente. Então assim, tem toda uma confluência. Agora tem infraestrutura cicloviária também, Sim, alargamento de calçadas, comércio na rua, boas relações entre comércio, escola. Quer dizer, não é só questão de ser plano. Tem bairros que são montanhosos e que têm uma boa, né, quer dizer, distâncias facilmente percorridas, boa integração intermodal, relações de vizinhança, tudo isso pode ser fortalecido pela bicicleta. E eu queria saber, porque eu também, eu sinto falta de, tipo, como é que é isso nas periferias, assim. Por exemplo, eu vejo esse documentário, eu senti muito falta de falas da periferia. Eu sinto muito essa falta de representatividade, sabe? Tipo, o meu bairro, não sei também, tipo, o que acontece, como que é o movimento nas periferias, assim, porque eu acho que é muito importante, sabe? Porque parece quando falam eu não conheço, então, tipo, quando falam assim, ciclovia, você falam do centro da cidade, fala Faria Lima, mas os movimentos da periferia, às vezes elas ficam meio que invisíveis. Não sei. Não, é o que eu sinto. Não, é um diagnóstico. E aí é isso, tipo, como a gente tá falando com essa galera, sabe? Tá rolando um movimento no meu bairro, tipo, que é o maior cidade. Tipo, não sei, tipo, como se faz isso se tornar mais visível, como se traz essa galera, assim, não sei se como rola esse movimento, assim, com essa articulação com as pessoas da periferia, e, enfim, pra tentar. Teve até aquela moça de Bogotá que era escola de educação e tal. Isso é fantástico,
tipo assim, eu não sei, mas se tivesse lá seria maravilhoso, sabe? Tipo, não sei. Olha, eu não tô falando isso aqui. Não, sua provocação é perfeita. Perfeita. Claro, a gente tem respostas, é um processo em construção. O Magrão vai complementando aí, que você também tem boa. A gente em São Paulo fez no ano de 2013, quando foi filmado aí, houve digamos que uma reflexão coletiva, vou colocar esse termo, do movimento cicloativista de São Paulo, para dizer, gente, precisamos sair do eixo Vila Madalena, Pinheiros, Paulista. Não é sair fisicamente necessariamente. Eu moro no Bexiga, entende? Centro de São Paulo, quer dizer, já é também uma outra coisa bem longínqua da Vila Madalena, mas ao mesmo tempo eu não posso ir para a periferia e falar levar. A relação é muito mais de reconhecimento, de dar voz, de empoderar, de ter uma relação direta, do que de levar, porque por muito tempo fica nessa coisa, não, mas vamos, aí, como é que se faz essa conexão? Então, aí a gente se viu muito no sentido de, poxa, ao invés de a gente levar projetos, muitas vezes, que a gente queira, para bairros específicos, para fomentar, vamos descobrir ou fomentar figuras, enfim, lideranças ou projetos que já existem. É claro que a gente chega à conclusão que, poxa, pouca coisa ainda existe, então tem que fomentar. Agora, a gente começou um movimento de fortalecer coletivos locais. Então, a partir daquele momento, surge, por exemplo, o Ciclo-GN na Zona Norte, surge o Bike Zona Leste, surge o Bike Zona Sul e surge o Bike Zona Oeste. Um movimento de, poxa, ciclistas dessa região, vamos nos reunir para dialogar junto com as associações, com o poder público, levando a realidade local. No passado, só para te dar um exemplo concreto, nós fizemos 5 reuniões locais com as gerências da CT locais, com ciclistas dessas regiões, para dizer onde tinham que ser os últimos 100 quilômetros de implantação de infraestrutura cicloviária, indicando, olha, tem que ser nessa rua e tal. O Magrão mobilizou uma galera aqui da Zona Leste para essa reunião com a gerência da CT, mostrando qual que é a realidade, quais os caminhos que são feitos, o melhor tipo de infraestrutura, quais vias devem ser priorizadas. Então, eu acho que é um movimento inexorável e que vai crescendo muito forte. Como você disse, você reconhece Varginha e Helena. Por muito tempo também a gente não soube reconhecer, valorizar quem usava bicicleta. Porque sempre foi, no imaginário coletivo, a terceira ou quarta opção. Não, quer dizer, não tem dinheiro para comprar uma moto, não tem dinheiro para comprar um carro, tá de bicicleta. Sabe? Então esse movimento de valorização do uso de bicicleta, ele também tem que sair da esfera do centro para periferias e para as pessoas mais simples, nesse sentido socioeconômico, entende? Porque para que a bicicleta seja uma escolha, uma falta de opção. É exatamente isso que eu sinto lá. Porque lá é uma coisa de pai e filho, é a galera mais velha que anda, a galera mais jovem, mas é uma coisa tipo, é seu pai, seu avô, todo mundo anda. E os jovens tipo, caro. Sabe o que eu vi, só um parênteses? Eu vi no miolo de Heliópolis, tem de Heliópolis aqui, não? Eu fui num baile funk que eles proibiam as pessoas de entrar de bicicleta. Só podia entrar se tivesse de moto. Então, imagina, olha a dimensão social disso. É exatamente isso. É tipo, essa coisa da valorização da bicicleta tinha que ter lá, sabe? Tinha que trazer lá.
Porque essa galera do centro, tipo, é uma escolha, é legal, e é cult, sabe? É hype. É hype, tem toda uma filosofia. Mas, gente, nós estamos numa maré contra um século de lobby da indústria. Não, eu entendo. Veja, a gente tem um papel forte, mas, nossa, a gente tá... É isso. Qual que é a mensagem? Golias, né? Como é que é a história lá? Davi Golias, cara. Sabe, assim, é muito louco isso, porque... E tá dos últimos... Em São Paulo, pelo menos, a gente está falando, né, nessa coisa da valorização de repensar a mobilidade, a gente está falando dos últimos 5, 6 anos. É muito recente. Contra um século de planejamento, de recursos, de lobby, de articulação do poder econômico com o poder político. Não é simples. E essa dimensão do que você está dizendo de valorização, ela, óbvio que tem a ver com políticas públicas, mas também tem uma dimensão subjetiva desse contexto do lobby e da publicidade muito forte. E o que falta é representatividade.